Você está sendo enganado a acreditar que o sucesso na agricultura depende do tamanho do seu trator. Mas em 1890, um homem provou que o segredo da riqueza está no alcance do seu próprio braço. Um homem chamado Jean-Baptiste cultivava vegetais em um pedaço de terra menor do que a maioria dos quintais suburbanos que vemos hoje. Ele não tinha trator, não tinha sistema de irrigação automático, não tinha empréstimo bancário e nenhuma ferramenta além de um carrinho de mão e alguns utensílios manuais. Mesmo assim, ele gerava o equivalente a uma renda de 6 dígitos hoje. Ele não estava em centenas de hectares ou operando estufas comerciais gigantescas. Ele estava nos arredores de Paris, em pouco mais de um acre de canteiros cuidados à mão. Quando os pesquisadores começaram a documentar esses produtores no final do século XIX, eles não conseguiam acreditar no que viam. A produtividade por metro quadrado superava qualquer coisa que a agricultura moderna, com todas as suas máquinas, alcançaria um século depois. Eles produziam um ano todo em um clima que deveria tornar isso impossível. O solo era tão vivo e tão rico que gerava calor no meio do inverno, aquecendo as raízes das plantas em pleno janeiro. Então, em uma única geração, todo esse sistema desapareceu. Não porque falhou, mas porque algo mais barato e escalável o substituiu. Algo que alimentava as cidades, mas empobrecia os agricultores. Hoje, nós vamos reconstruir esse sistema. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente como os jardineiros de Paris transformaram pequenos lotes em máquinas de renda perpétua e como você pode fazer o mesmo em apenas um quarto de acre, começando ainda esta temporada. Mas primeiro, você precisa entender o que foi perdido e o porquê. A Paris de 1800 tinha um problema que as cidades modernas esqueceram. Ela precisava de comida fresca todos os dias para milhões de pessoas, mas não existiam caminhões refrigerados ou cadeias de suprimentos globais. O que a cidade comia tinha que ser cultivado perto o suficiente para chegar ao mercado na mesma manhã da colheita. Os homens e mulheres que resolveram isso eram chamados de les maraîchers, os jardineiros de mercado de Paris. Eles ocupavam um anel de terra logo fora dos muros da cidade. Eram lotes pequenos, de meio acre a 3 acres. A terra não era especial. E o clima de Paris é frio, cinzento e longo. O que era especial era o método. Eles aprenderam uma lição específica. Quando a terra é limitada, você não otimiza para a conveniência, você otimiza para a produção por metro quadrado. Cada centímetro de solo ou rendia dinheiro ou era um prejuízo. Chão vazio era inadmissível. Eles tratavam os canteiros como um comerciante trata as prateleiras de uma loja. Cada espaço precisava estar vendendo algo o tempo todo. Para isso, criaram 4 pilares: preparação profunda do solo, plantio sucessivo constante, extensão da temporada com vidro e calor de compostagem, venda direta ao mercado, cortando todos os atravessadores. Quando o século XX chegou, tudo mudou. Chegaram os tratores e os fertilizantes químicos de nitrogênio. A lógica da agricultura moderna mudou de produção por metro quadrado para produção por hora de trabalho. As fileiras largas faziam sentido se uma máquina estivesse passando por elas. Canteiros profundos feitos à mão não faziam sentido se um arado podia fazer em uma hora o que um jardineiro levava uma semana. O sistema francês não foi desprovado, ele apenas foi considerado incompatível com a mentalidade industrial. Ele foi abandonado gradualmente conforme os mestres envelheciam e ninguém se preocupou em escrever o método. Foi só na década de 1970 que um pesquisador americano chamado John Jevons começou a escavar esse conhecimento perdido. Ele viajou para a França, entrevistou os últimos jardineiros idosos e testou tudo rigorosamente. O que ele descobriu confirmou os registros antigos. Os canteiros intensivos produziam 4 vezes mais comida do que as fileiras convencionais. O solo melhorava a cada ano, em vez de se esgotar. O trabalho era intenso, mas o retorno por hora de trabalho, medido em dinheiro, era extraordinário. A indústria da agricultura industrial, que vale milhões, não tem interesse em te dizer que o seu quintal pode substituir a sua conta de supermercado. Eles querem que você dependa do sistema deles. Mas a verdade é que o sistema industrial foi desenhado em volta da largura de um cavalo e depois de um trator. O sistema francês foi desenhado em volta do alcance de um braço humano. E essa é a maior diferença visual entre uma fazenda industrial e uma microfazenda de alta produtividade: a largura dos canteiros. Se você caminha entre fileiras de plantas, você está desperdiçando espaço. Pior ainda, cada vez que você pisa perto de uma planta, você compacta o solo. Quando você comprime o solo com o peso do seu corpo, você destrói semanas de trabalho biológico. A estrutura do solo entra em colapso, as bolsas de ar se fecham e as raízes precisam lutar para se mover. Em um sistema francês intensivo, os canteiros têm entre 75 e 120 centímetros de largura. Por quê? É a distância que você consegue alcançar confortavelmente de cada lado sem nunca colocar o pé dentro do canteiro. O canteiro permanece solto, aerado e vivo. É um santuário para as raízes. Como você nunca pisa lá, a terra se torna uma esponja que retém água e nutrientes de forma perfeita. Se você quer gerar renda de 6 dígitos, você não pode plantar em apenas 15 centímetros de terra fofa.
Você precisa de profundidade. O método que mudou o jogo é o chamado double digging, ou escavação dupla. Enquanto um motocultivador comum mexe apenas na superfície, o jardineiro intensivo trabalha a terra até 60 centímetros de profundidade. É um trabalho duro que você faz uma vez na vida do canteiro. Você remove os primeiros 30 centímetros de terra, afofa os 30 centímetros de baixo com um garfo, adicionando composto. Devolve a terra de cima misturada com mais composto. O resultado não é apenas solo, é um motor biológico. Uma cenoura que levaria 90 dias para crescer em solo comum chega à maturidade em 60 dias. Uma alface cresce mais rápido e fica mais densa do que qualquer pacote de sementes prevê. Essa profundidade é o que separa um jardim decorativo de uma unidade de produção de renda. Na agricultura de fileiras, as plantas são espaçadas para que as máquinas não as esmaguem. Há um espaço enorme entre cada pé de alface. No sistema francês, usamos o plantio hexagonal. As plantas são colocadas em fileiras deslocadas, de modo que cada planta ocupe o espaço vazio entre as duas plantas da frente. Quando elas crescem, as folhas de uma mal tocam as folhas da vizinha. Isso cria um dossel vivo que sombreia o solo. Esse sombreamento faz três coisas mágicas: impede o crescimento de ervas daninhas, elas não recebem sol; mantém a umidade no solo, reduzindo a necessidade de rega; maximiza a produção. Um canteiro de 10 metros quadrados pode produzir 5 ou 6 safras diferentes por ano. Se um canteiro com uma safra rende R$ 200, o mesmo canteiro com 4 sucessões rende R$ 800. O custo da terra é o mesmo. O custo do solo é o mesmo. A única coisa que muda é a sua capacidade de planejar. O sistema de Paris funcionava à base de esterco de cavalo. Naquela época, a cidade tinha milhares de cavalos e o esterco precisava ir para algum lugar. Os jardineiros recebiam para levar esse material. Eles criavam pilhas imensas que, ao entrarem em decomposição, geravam calor, cerca de 60 a 70 graus Celsius no centro da pilha. Eles usavam esse calor para aquecer os canteiros por baixo e usavam sinos de vidro, chamados cloches, para proteger as plantas por cima. Isso criava um microclima onde eles colhiam alface fresca em março, enquanto todos os outros agricultores tinham que esperar até maio. Ser o primeiro a chegar ao mercado significa vender pelo preço mais alto, quando a oferta é baixa e a demanda é alta. Hoje, você não precisa de cavalos parisienses, você precisa de um sistema de compostagem eficiente. O princípio é o mesmo. Você constrói o solo primeiro e o solo constrói sua conta bancária. Por que isso é mais inteligente financeiramente do que uma fazenda grande? A agricultura industrial ganha centavos por quilo porque vende commodities. Todo mundo planta a mesma coisa ao mesmo tempo para os mesmos compradores. No sistema intensivo, você foca em culturas de alto valor vendidas diretamente ao consumidor. Uma alface de supermercado rende quase nada para o agricultor após os custos de transporte e embalagem. Uma alface linda, colhida no mesmo dia e vendida em uma feira local ou por assinatura, pode custar de 5 a 10 reais. É o mesmo solo, a mesma planta, mas uma realidade financeira completamente diferente. O sistema francês não foi substituído porque falhou com o agricultor, mas porque ele tornava o agricultor independente demais. Um agricultor independente não precisa comprar sementes patenteadas, herbicidas caros ou máquinas financiadas em 20 anos. O que você precisa para começar em 1/4 de acre? Ferramentas. Esqueça tratores. Você precisa de uma boa pá, um broad fork, garfo largo para aeração profunda, e um ancinho manual. O investimento é de algumas centenas de reais, não milhares. Composto. É seu combustível. Comece seu sistema de compostagem antes de plantar a primeira semente. Sementes de alto valor. Foque em mix de folhas, rabanetes, mini cenouras, ervas e flores comestíveis. São coisas que crescem rápido e têm margens de lucro altíssimas. Extensão de temporada. Use túneis baixos de plástico ou janelas velhas para criar estufa simples. Isso estende sua produção de 6 a 10 meses por ano. Mas não tente construir 25 canteiros no primeiro ano. Comece com 5. Aprenda o tempo de cada sucessão. Entenda o que seu mercado local quer comprar.
O modelo de CSA, agricultura apoiada pela comunidade, é perfeito aqui. As pessoas pagam adiantado pela safra da temporada e você entrega uma besta semanal. Imagine 20 famílias pagando R$ 150 por mês por uma besta de produtos frescos. Isso já garante uma base de renda sólida antes mesmo de você começar a colher. 20 membros pagando isso por 6 meses são R$ 18.000 garantidos em uma fração mínima de terra. A diferença entre um jardineiro amador e um microfazendeiro profissional não é o esforço, é a organização. O amador pergunta: o que eu vou plantar nesta primavera? O profissional pergunta: o que este canteiro vai produzir toda semana de março a novembro? Trate sua terra como um negócio. Mantenha registros de qual canteiro rendeu mais e quais sucessões foram mais rápidas. Com o tempo, seu solo ficará tão profundo e rico que a biologia fará grande parte do trabalho por você. Isso não é um hobby, é um ato de inteligência financeira. Em um mundo de inflação de alimentos e cadeias de suprimentos frágeis, ter um quarto de acre que produz comida e renda é como ter uma impressora de dinheiro no quintal. A agricultura industrial quer que você seja dependente. O método francês te torna livre. A terra está esperando. O conhecimento agora é seu. Só falta você começar a cavar. Se você quer ver como aplicar essa técnica de preparo de solo passo a passo, assiste a esse próximo vídeo que está aparecendo agora.